Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E o tema dessa noite é a Base Nacional Comum Curricular. Aprovada em 2017, a BNCC, como é conhecida, é um documento proposto pelo Ministério da Educação com o objetivo de reduzir as desigualdades de aprendizado no Brasil. A mudança atinge os ensinos infantil e fundamental, tanto da rede pública quanto das escolas particulares, e se concentra na educação infantil e na alfabetização. Mas, como toda mudança, a nova base é polêmica em muitos pontos, como, por exemplo, a exclusão de referências a gêneros e orientação sexual, ou a antecipação da idade para a alfabetização do terceiro para o segundo ano. Assim, uma criança com 7 anos já deveria estar plenamente alfabetizada. E para falar sobre essas e outras questões, eu recebo o sociólogo César Calegari. Ele é presidente da Comissão de Elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Calegari também foi secretário municipal de Educação de São Paulo, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e diretor da Faculdade de Educação do SESI de São Paulo. Eu também converso com Egon Rangel, ele é professor do Departamento de Linguística da PUC de São Paulo e foi membro da Comissão Técnica da Coordenadoria de Estudos e Avaliação de Materiais Didáticos do Ministério da Educação. Hoje, ele atua como consultor do MEC. Boa noite, bem-vindos. Antes da gente começar o nosso debate, eu queria que a gente assistisse aqui uma reportagem aqui no nosso telão que mostra os pontos, as alterações da BNCC. Vamos conferir. Na nova Base Nacional Comum Curricular, o ensino fundamental vai ser dividido em 5 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Mas o ensino religioso poderá fazer parte da área de ciências humanas. Outro ponto importante é a alfabetização. O que muda é o prazo para que uma criança leia e faça as contas básicas. Hoje, esse prazo é o fim do terceiro ano do ensino fundamental. A partir de 2020, será o fim do segundo ano. Professor Calegari, eu quero começar com o senhor para a gente falar. O senhor participou da elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Como era antes e como vai ficar agora? Bom, é a primeira vez que nós temos um documento dessa natureza no país, né, como norma nacional. Ele já vinha sendo pensado e até demandado desde as conferências nacionais de educação, quando se discutiu muito a necessidade de a gente avançar para uma educação de equidade, quer dizer, oportunidades iguais para todos. E no próprio Plano Nacional de Educação, que é uma lei hoje no Brasil, vigente, até agora pelo menos, né, essa lei preconiza e determina que seja feita uma base nacional comum curricular que expresse os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para todos, crianças, jovens e adultos, em toda a educação básica. Então, o que nós tínhamos antes eram diretrizes curriculares, né, diretrizes mais genéricas, né, e que não entravam em tantos detalhes no que diz respeito à explicitação dos direitos de aprendizagem. O mais importante nisso é quando você estabelece, como é o caso agora em norma nacional, direitos de aprendizagem, nós estamos falando também de obrigações de ensinar, né? Obrigações dos governos, do Estado, dos professores, das escolas. Então, direitos e deveres são fundamentais, ainda mais num país tão desigual quanto o Brasil. Por isso você falou bem, quer dizer, quando pensou-se a base, desde a sua primeira concepção, uma base para a igualdade de direitos, para a equidade, como nós falamos. Então, eu acho que aquilo que nós fizemos, né, terminamos no ano passado, eu fui naquela época, já não sou mais do Conselho Nacional de Educação, mas tive a oportunidade de ser o presidente dessa comissão de elaboração da base, deu muita discussão, muito debate, mas a minha visão é que a base, então aprovada para a educação infantil e para o ensino fundamental, embora tenha defeitos, né, e problemas até sérios, ela, no meu modo de entender, tem muito mais vantagens do que esses defeitos, ela é um passo positivo para a educação brasileira. Professor Egon, o senhor concorda com isso? Acho que há mais pontos positivos, mais pontos polêmicos. Não, com certeza. Tem muitos pontos polêmicos, não podia não ter, pela forma como ela foi elaborada, pelo fato de ser uma referência nacional, né, em que várias vozes diferentes estão presentes, pelo tipo de objetivo que ela persegue, não podia não ter algum problema ao final da sua elaboração, né? Mas eu concordo plenamente com
com o César, no sentido de que, feitas as contas, há muito mais ganhos com a base do que problemas ou coisas com as quais a gente não possa concordar. Especialmente em algumas áreas, eu acho que a base foi mais, na minha opinião, mais feliz. Mas e essa questão de orientação sexual e gênero? Isso é polêmico, é um dos pontos Isso polêmicos. é polêmico, até onde eu acompanhei, porque eu não fiz parte da comissão que elaborou. Eu cheguei a dar palpites, fiz leitura crítica da base do ensino fundamental, mas não fui elaborador da base. Acompanhei a uma certa distância os debates, inclusive esses, e o que eu penso é que, até onde eu sei, essa discussão foi muito forte no início, né, dos debates para a construção da base, e depois, me parece que, inclusive, se eu estiver enganado, você me corrija, César, que houve um momento em que a discussão fazia parte mesmo da própria base. A ideia era incorporar essa questão ao texto da base. E, ao final, se resolveu tirar isso, não é? Sob protestos, inclusive Sob o meu. protesto, né? sob protesto. Porque, na realidade, a proposta original que veio do Ministério da Educação tinha várias referências, inclusive corretas, sobre esses temas polêmicos, gênero, orientação sexual e outras questões, que são questões da vida, né? São questões que não podem ficar alheias à escola, né? A escola tem que ser um lugar de luz, né? E onde, de uma maneira equilibrada, responsável, plural, todos os temas têm que ser tratados e com seriedade. Com né? certeza. Lamentavelmente, o que aconteceu foi que os setores conservadores da sociedade em geral, mas sobretudo no Congresso Nacional, acabaram pressionando fortemente o próprio Ministério da Educação e também o próprio Conselho, e, lamentavelmente, algumas dessas forças se curvaram, né? Essa visão, no meu modo de entender, obscurantista. Veja no caso de gênero, né? Uma das questões centrais da sociedade brasileira, das mais importantes, é a maneira desigual como são tratadas as mulheres no Brasil. São alvo de superexploração, de violência de toda espécie. Esta é uma questão de gênero. E, sendo uma questão de gênero, uma criança de 4 e 5 anos de idade precisa aprender, na escola, inclusive, e como na família, como na igreja e tudo mais, que meninas têm que merecer o mesmo respeito que os meninos. Claro, isso é uma questão educacional e é uma questão de gênero. Então, tentar proibir essas questões, né, no meu modo de entender, é tudo menos educação. Né? Uma escola que veta, né, proíbe, persegue professores por suas ideias e tudo mais, como tem agora essa questão de escola sem partido, isso é uma coisa antieducacional. Isso é da época das trevas, né, e não da luz. E as escolas e os seus professores, com responsabilidade, com equilíbrio, sem tendências e tudo mais, têm o dever de tratar, inclusive, dos temas mais espinhosos, né, que precisam ser tratados com responsabilidade. Agora, o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, diz que a BNCC vai aproximar mais os alunos da rede pública e os alunos da rede privada. Isso é possível num país tão grande, num país tão desigual, que a educação é diferente para um e é diferenciada para um outro? Bom, aí eu penso que é pedir demais para a base, quer dizer, e é achar que a base é capaz de cumprir objetivos para os quais ela não foi pensada. A ideia é, sim, de ser um instrumento para a equidade, né? Mas se ela não vier acompanhada de políticas sérias, no sentido de promover esse tipo de aproximação, a base em si mesma não tem esse poder, na minha opinião. Ela é uma ferramenta que pode colaborar nessa direção, mas sozinha não é capaz de promover essa aproximação entre a escola privada e a escola pública. O senhor acredita nisso também? Eu acho que o que está atrás dessa sua questão é o fato dos investimentos muito desiguais que existem, em geral, nas escolas privadas e escolas públicas, embora nós temos que fazer enfim, um sinalzinho aqui. São diferentes as escolas privadas. Por exemplo, também. em cidades... Mas a BNCC vai influenciar na escolha do material didático e também dos exames, Influencia muito. né? Influencia no material didático, vai influenciar na formação de professores, vai influenciar nos sistemas de avaliação. Mas só lembrando um ponto, há muitas escolas públicas que são infinitamente superiores às escolas privadas. Né? Eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo, uma cidade gigante, né, e as creches municipais de São Paulo
são motivo de orgulho, são internacionalmente conhecidos como as melhores creches que existem. Quer dizer, está anos-luz em termos de qualidade em relação àquilo que acontece na área privada. Poucas na área privada têm uma qualidade tão grande. E mesmo em outros estágios educacionais, ensino fundamental e ensino médio, vejam as escolas, por exemplo, de ensino médio, que são as escolas federais, Institutos Federais de Educação, são excelentes. O problema aí, o Egon tem toda a razão, é que os investimentos em geral que são feitos na escola privada, em geral que atende certo campo da elite ou de uma classe média alta, são investimentos que faltam exatamente no campo da educação básica pública, né? E esses investimentos têm que ser feitos, pagar melhor professor, ter melhor estrutura, melhor número de alunos por sala de aula, mais participação da comunidade. Essas questões todas, o Egon tem razão, a base não resolve, né? Mas nós temos que cobrar políticas públicas, né, portanto, de todas as esferas de governo, para que aquilo que falte, né, na escola pública, para a implementação de uma base nacional como uma base de direitos de aprendizagem, essas carências todas venham a ser superadas imediatamente. E essa questão de antecipar do terceiro ano do ensino fundamental para o segundo ano, para a criança saber ler e fazer as contas básicas. Isso é possível porque tem dados do INEP que mostram que metade dos alunos da escola pública, eles terminam o terceiro ano sem saber ler e sem fazer essas contas básicas. É possível fazer isso? Bom, mais uma vez, a questão é da mesma natureza, eu penso, né? Porque que é possível como é em vários países. A questão é saber se a base, além de determinar que a partir do segundo ano a criança esteja alfabetizada, se além dessa determinação e das disposições que estão lá a respeito de como é que isso deve ser feito, quais são as competências e habilidades que têm que ser desenvolvidas, se as escolas vão ter os recursos necessários para isso e se os professores vão ter as condições de fato, fazer o trabalho necessário para que esse resultado seja atingido. Que é possível, E acho que a questão que talvez a gente possa discutir é se isso é desejável ou não, né? Porque havia, inclusive, uma orientação anterior do próprio Ministério da Educação, no sentido de que esse trabalho fosse efetivado a partir do terceiro ano. O PNAE, por exemplo, ia nessa direção, criava e aliás o próprio Conselho Nacional, uma época, se referiu aos 3 primeiros anos iniciais do ensino fundamental como os anos da alfabetização. Então, a ideia, até antes da base, era de que nos 3 primeiros anos esse trabalho deveria ser feito. Isso foi reduzido para 2, né? Se é bom ou se não é bom, é um debate. Eu, pessoalmente, não tenho uma posição formada a respeito, não é a minha especialidade, a alfabetização, mas o que eu penso fundamentalmente é que se houver coesão na comunidade educacional, no sentido de que é uma boa coisa que se alfabetize a criança até o segundo ano de escolaridade, tudo bem, né? Desde que as condições necessárias para isso estejam dadas, né? Porque não estavam dadas anteriormente, mesmo com a ideia de que isso fosse feito até o terceiro ano. Se começou a trabalhar nessa direção, né? Mas ainda não se tinha atingido plenamente esse objetivo, de até o terceiro ano. Se vamos diminuir isso para até o segundo, é preciso um trabalho sério nessa direção. Eu achei, assim, até as pessoas conhecem, eu me opus sempre a isso, não apenas pelo fato de eu ter tido a honra de pilotar a construção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, mas também, é o PNAE, né? É o PNAE. Mas também porque fui o autor no Conselho Nacional de Educação das diretrizes curriculares do ensino fundamental que estão vigindo hoje, que fala do terceiro ano como é chamado bloco de alfabetização, o período, né? Levando em consideração as diferenças das crianças no Brasil. Eu acho que a gente tem que sempre procurar separar, né, os objetivos políticos, né, dos governantes e tudo mais da educação. Na medida do possível, a gente tem que fazer isso. E a medida que o MEC tomou em relação a antecipar de um ano é uma medida claramente política, para dizer o seguinte: olha, nós somos mais exigentes. Agora, mais exigentes, você mesmo disse, quer dizer, 50% das crianças que terminam o terceiro ano do ensino fundamental no Brasil hoje chegam a essa posição de terceiro ano sem que estejam alfabetizadas. Isso é um desastre. Inclusive, né? Você antecipar isso a mais ainda, sem prover as condições que o Ivan estava reclamando, quer dizer, precisa ter o compromisso da aprendizagem, é antecipar
e colocar em risco muitas crianças brasileiras de imediatamente, logo na sua estreia do processo escolar mais formal, que é o ensino fundamental, já ter um tropeço, já ter um desastre, já ter uma frustração. Então, isso é muito grave. Quer dizer, eu sou contra essa ideia de aprovação automática, né? Como tem acontecido, mas sou contra também a ideia de uma reprovação como instrumento educacional. Isso não pode acontecer, ainda mais numa criança que está... E muitos professores brasileiros vão seguir essa ideia, olha, tem que alfabetizar até o 2º ano, quando a criança tem lá 7 anos de idade. 6, né? E vão se valer, né, da ideia de que se a criança não está alfabetizada, ela tem que ser reprovada, né? Retirada da sua turma de referência, já fica com aquele trauma e tudo mais, o que é altamente prejudicial, a ciência nos mostra hoje. Nós temos que ter compromisso com a aprendizagem, ainda mais pensando que nesse momento da vida de uma criança, isso todos nós sabemos, a ciência mostra, há um conjunto de convergências, ela vai chegando. Tem crianças que com 4 anos de idade são capazes de ler e escrever. Mas algumas outras maturidades dessa criança, ela não chegou ainda. Alguns desenvolvimentos emocionais, capacidade de trabalhar em grupo, ter outras formas de se expressar. Então, todos nós que trabalhamos com educação sabemos que, ainda mais nessa fase, né, quando a criança está dos 4 aos 8 anos de idade, é a fase mais delicada. E que nós temos que ter, para esse momento, os melhores entre os melhores. Estou falando de professoras e professores. O país precisa avançar para trazer para o campo da alfabetização os melhores professores, incentivá-los, dar apoio a eles, às suas crianças e às famílias que têm que participar também. Então, a alfabetização é coisa séria, não pode ser feito como foi feito. Fui contra essa medida de baixar, né, essa meta para o 2º ano do ensino fundamental e registrei o meu voto contrário quando foi votada a Base Nacional Comum Curricular. E uma outra questão também que eu quero que vocês abordem, a questão da língua inglesa como obrigatória. Isso também foi um ponto polêmico ou não? Olha, foi polêmica no caso do ensino fundamental, né, mais no sentido de que só o inglês, né? Nós sabemos que o inglês é uma língua franca, que já todos nós sabemos, já utilizamos em todos os momentos vários termos da língua inglesa, então, ótimo. Mas o Brasil vinha, no caso do ensino fundamental e do ensino médio, fazendo um esforço para que nós nos ligássemos com mais força, né, ao nosso ambiente latino-americano. E, portanto, um esforço que vinha sendo feito do espanhol, que também é uma língua franca, que é utilizada no mundo inteiro. A grande crítica não era contra o inglês, mas que é só o inglês obrigatório, abandonando, e muitas escolas, lamentavelmente, começaram a abandonar o que vinham fazendo, bem inclusive, com bons professores de espanhol. Eu espero que, sobretudo, as escolas que podem, redes que possam, resistam a isso. Quer dizer, a educação tem que ser mais, né, e não menos, né? E eu achei que, no caso do inglês, pode dizer muito mais, porque é dessa área, né? Falamos do inglês no ensino fundamental, né? E sem querer antecipar ou forçar que inglês já seja oferecido antes mesmo na educação infantil, isso está fora, não há referências ao ensino de língua inglesa na educação infantil. Egon, o que o senhor acha disso? Eu estou de pleno acordo com o que o César disse. Eu acho que é fundamental que a escola dê ao aluno, desde o ensino fundamental, acesso a uma língua estrangeira, mas não vejo motivo algum, apesar da importância que o inglês tem no mundo hoje, para que ele seja a única obrigatória. E, por outro lado, eu sempre vi com muito bons olhos o esforço que a gente veio fazendo ao longo dos últimos anos, no sentido de nos aproximarmos mesmo da comunidade de fala espanhola, até por conta das relações com os nossos vizinhos. E, de fato, houve um esforço grande durante muitos anos no sentido de formação de professores de espanhol. Eu acompanhei isso um pouco de perto em São Paulo, e com acordos internacionais de alguns municípios e de alguns estados no sentido de formação de professores para o espanhol, e isso, de fato, está sendo abandonado aos poucos, né? O que é uma pena, é uma perda. Não vejo por que se deva dar ao inglês esse lugar, né? Língua estrangeira moderna, sim. O inglês, nesse contexto, sim, sem dúvida nenhuma. Nada contra, tudo a favor, mas não dessa forma, né?
A gente vai ter que fazer uma pequena pausa agora. Eu quero depois deixar duas perguntas aqui. A gente vai falar de formação. Vocês acabaram tocando no assunto da formação dos professores. Esse tempo, porque a BNCC entra em vigor a partir de 2020. E também quero que a gente fale das novas diretrizes para o ensino médio, mas a gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o Aparecida Debate. O tema desta noite é a Base Nacional Comum Curricular. E aqui comigo estão o sociólogo César Calegari. Ele é ex-presidente da Comissão de Elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Calegari também foi secretário municipal de Educação de São Paulo, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e diretor da Faculdade de Educação do SESI de São Paulo. Eu também recebo o professor Egon Rangel, ele é do Departamento de Linguística da PUC de São Paulo e foi membro da Comissão Técnica da Coordenadoria de Estudos e Avaliação de Materiais Didáticos do Ministério da Educação. Hoje ele atua como consultor do MEC. Eu deixei uma pergunta aqui, antes da gente encerrar o primeiro bloco, para falar do ensino médio agora. Vamos acompanhar aqui no telão como é que ficam as novas diretrizes para o ensino médio. As novas diretrizes curriculares nacionais foram aprovadas em novembro para o ensino médio. Essas diretrizes valem para todo o país e prevêem um ensino médio composto por uma formação geral básica e pelos chamados itinerários informativos, e que deverão ser estruturados a partir das áreas do conhecimento e das formações técnica e profissional. Os estudantes podem fazer mais de um itinerário informativo ao mesmo tempo ou de forma sequencial e podem mudar o itinerário ao longo do curso. As escolas devem orientar os estudantes na escolha desses itinerários. Calegari, por que houve essa diferença aí, esse tempo de aprovação? Essa agora aconteceu em novembro de 2018 e a BNCC no ano passado, em 2017. Por que houve essa diferença? Então, algumas informações são importantes até para que aqueles que estão nos acompanhando entendam. As diretrizes, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio ainda não foi aprovada, né? Ela está em discussão no Conselho Nacional de Educação. E, lamentavelmente, ela não veio junto com o ensino fundamental e com a educação infantil. Devia ter visto uma coisa inteira, né? Até porque professores da educação infantil têm que saber o ensino médio, quer dizer, tem que ter essas referências todas. E um complementa o outro. Não veio. A proposta de base nacional para o ensino médio só veio ao Conselho Nacional de Educação em abril deste ano, separada e muito diferente daquilo que nós aprovamos no que diz respeito à educação infantil e ao ensino fundamental. O que, por exemplo, que mudou? Por exemplo, o que você acabou de dizer, ao invés de tratar dos diferentes componentes curriculares, história, geografia, filosofia, sociologia, português, matemática, no caso da proposta do ensino médio, né, Base Nacional Comum Curricular, trata apenas de língua portuguesa e matemática com detalhes e todas as demais disciplinas elas são diluídas nas chamadas áreas de conhecimento. Então, por exemplo, história, geografia e filosofia, que são componentes curriculares do ensino médio, eles estão agora diluídos numa área só, chamada ciências humanas, né? E química, física e biologia já não vai ter mais especificamente química, física e biologia, no caso do ensino médio, mas ciências da natureza. Bom, tudo bem tratar as questões como área de conhecimento, mas sem perder as perspectivas que são próprias das disciplinas. Inclusive que a maior parte dos professores brasileiros hoje, quase todos eles, são professores que dão aula de química, são professores de língua portuguesa e tudo mais. Então, há problemas muito grandes e, veja, o que eu queria distinguir é que quando fizemos o ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular, nós fizemos todo um detalhamento para que, com base naquele conjunto de referências, inclusive envolvendo habilidades, professoras e professores do Brasil inteiro, nas suas escolas e nas suas redes, possam fazer as suas escolhas a respeito do currículo, porque base não é currículo. Mas só para chegar ao ponto que você coloca, paralelamente, enquanto se discute a base do ensino médio, que tem muitos problemas, talvez nós possamos até falar um pouquinho sobre elas aqui, o Ministério da Educação e alguns conselheiros dentro do Conselho resolveram aprovar uma espécie de via rápida para regulamentar a lei do ensino médio. E, portanto, essas diretrizes curriculares, o que elas falam? Primeiro, né, uma redução da... Eu não vou aqui muito entrar em detalhe, talvez no conjunto da nossa conversa a gente possa tocar, mas ela reafirma os principais componentes que estão na lei da reforma do ensino médio, entre elas a questão de que nós teremos uma parte nuclear
e depois um conjunto de itinerários formativos que poderão ser escolhidos, se houver, né, pelos estudantes brasileiros, fala da educação à distância como uma possibilidade, quer dizer, possibilidade de que o ensino médio seja oferecido à distância, e traz uma série de outros problemas que foram trazidos agora nas diretrizes curriculares. A questão de reduzir, né, as 1.800 horas, tem essa questão Esse é um também, ponto o mais grave de todos, né? Porque se você fala, como falamos no início, que base nacional como curricular é uma base de direitos de aprendizagem, e você diz na norma nacional e na lei que esses direitos ficam reduzidos ao que couber, apenas ao que couber em 1.800 horas, né? A pergunta que se faz, o que vai ficar de fora? Né, o quanto de conhecimento de história, de geografia, de química, física, biologia, artes, educação física, mesmo português e matemática, o que vai ficar de fora? Porque, lamentavelmente, no nosso país, né, nas desigualdades, aquilo que não é determinado como obrigatório de fazer, como direito desse jovem, muitas vezes vai acabar não sendo feito. Vai aumentar a dificuldade, as desigualdades, no meu modo de entender, porque aqueles que podem, né, que principalmente escolas melhor equipadas e muitas escolas particulares, esses não vão reduzir nada, porque estão olhando para a formação dos jovens para o mundo. Então, agora, nas escolas públicas, que em geral sofrem por falta de professor, falta de estrutura, sobra aluno por sala de aula, sobra violência e tudo mais, essas escolas vão fazer o que dá e não aquilo que é o necessário. Então, eu acho, no meu modo de entender, um atentado contra os direitos educacionais do país. Me oponho frontalmente a isso, que está na lei e agora foi aprovado em via rápida, sem discussão no país. Lamentavelmente, os meus colegas que ficaram lá no Conselho Nacional de Educação fizeram um factoide, um simulacro de participação, dizendo que abria para uma consulta pública no meio da confusão eleitoral do país, para que os professores brasileiros, sem poder acompanhar, não participassem, né? Foi aprovada, portanto, essas diretrizes, regulamenta a lei e, no meu modo de entender, entre os problemas graves, além de redução de direitos, é a abertura do ensino médio para a educação à distância. Eu acho que a escola é algo muito importante para a nossa sociedade, né? Um local de encontro, e nós todos sabemos que muitos dos valores essenciais, né, que os jovens desenvolvem na escola, desenvolvem nas relações entre si e com os seus professores, e não isolados atrás de um quarto escuro e tudo mais. Não é isolado que o jovem vai aprender a ter o reconhecimento das diferenças, saber respeitar as diferenças, saber trabalhar de uma maneira colaborativa. Isso se faz juntos, na escola, com a participação da comunidade, com as famílias. Então, são muitos problemas que eu espero que os professores brasileiros, né, nos seus estados agora e municípios, resistam, porque isso vai mal, é contra os interesses maiores da educação brasileira. Professor Egon, essas novas diretrizes acabam abrindo espaço para que o ensino à distância seja efetivado também no ensino médio? Abre espaço e prevê que uma parte do ensino médio possa ser feito à distância, né? E a minha preocupação nesse sentido é que, como disse o César agora há pouco, né, uma boa parte do que o aluno aprende na escola, ou seja, na convivência com os alunos, com os colegas e com os professores, por um lado, e por outro lado, porque essa ideia de ensino à distância abre espaço para a participação quase que necessária da iniciativa privada, né, e da produção de materiais específicos para isso, e que, até onde eu sei, até onde eu conheço, até onde eu acompanhei, já no ensino fundamental, né, processos de elaboração desse tipo de material, ainda tem muito problema, muita coisa para ser resolvida. Não é, por exemplo, eu trabalhei com a avaliação de materiais didáticos no MEC, coordenei a avaliação dos materiais dos livros didáticos de língua portuguesa. E abrimos, num determinado momento, a possibilidade de esses materiais virem acompanhados de objetos digitais. E um grande problema que a gente teve com esse material foi exatamente a má qualidade deles. E uma parte deles, inclusive, prevista para alguma forma de atuação no ensino à distância também. Então, acho que ainda não há acúmulo suficiente para a produção de material de qualidade em si mesmo, e menos ainda para essa articulação necessária que tem que ter de um ensino à distância com o ensino presencial.
né? Então, eu vejo com bastante preocupação, sim. E a questão da antecipação, isso pode ser considerado uma antecipação, por exemplo, do vestibular? Os itinerários formativos? Também, porque aí ele vai ter que optar, porque ele já vai pensar lá na faculdade, lá na frente. Eu acho que sim, porque o que está pensado como núcleo do ensino médio, até onde eu pude acompanhar, português e matemática, basicamente, e o resto, como disse o Calegari, fica para ser mobilizado em função do que for montado como itinerário formativo em cada escola, para o tipo de aluno que ela tem. Eu imagino que você tem aí, mesmo a gente supondo que português e matemática vão estar muito bem colocados e vão estar muito bem desenvolvidos em todas as escolas, né? As outras áreas, para se articularem com português e matemática, compondo um itinerário formativo suficientemente consistente, né, não vão fazer isso de uma forma muito tranquila, não. Calegari, isso estava previsto lá no início, quando vocês pensaram na Base Nacional, essa questão, como é que vai funcionar isso? O aluno, ele começou com um itinerário formativo lá no primeiro ano, no segundo ele vai trocar, a escola vai orientar, como é que funciona isso? Não estava pensado no começo isso, lá atrás, quando pensamos no primeiro momento na base, na necessidade de ter uma base, e é uma novidade isso. É claro que todos nós achamos que os jovens, nessa fase que já está no ensino médio, ele tem que ter um maior protagonismo, né? Mas todos nós, eu acho que todas, inclusive as famílias aqui, sabem muito bem que poucos são os jovens que têm elementos suficientes de conhecimento para tomar uma decisão com 15 anos de idade sobre o que quer fazer na vida, né? É natural que os jovens tenham dúvidas, né? E já vão precocemente tomar uma decisão, olha, eu vou para a área de ciências humanas porque eu detesto matemática, ou ao contrário. Então, é muito precipitado, no meu modo de entender, ainda mais considerando as condições gerais. Agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu estava dizendo, né, quer dizer, o que o MEC apresenta dentro dessas chamados 5 itinerários formativos é zero, não tem nenhuma orientação. Quais são as obrigações que as escolas têm de assegurar, né, que aquele jovem que vai optar, por exemplo, para a área de ciências da natureza, ele vai ter conteúdos efetivamente de ciências da natureza para poder se preparar para a vida, para o vestibular futuro e tudo mais. Então, terceiro ponto, o Enem, né? O Enem hoje talvez seja a grande porta, a principal porta para acesso das universidades brasileiras. Como é que vai ser o Enem? Ele vai ter um Enem um dia, depois um Enem... Isso nada foi... Ou cada ano ele vai fazer um Enem, né? Então, nós estamos vendo aí, estamos às portas da definição de uma base nacional comum curricular para o ensino médio, regulamentadora da reforma que foi aprovada a partir de medida provisória do atual governo Michel Temer, com todas essas indefinições. O país, os professores, os estudantes, todos nós, precisamos de definições claras, inclusive para que nós possamos lutar para que elas de fato sejam realizadas. E o terceiro elemento que eu queria, o último elemento que eu queria dizer, as condições nas escolas brasileiras, na maior parte, não permitem que haja opções. Então, não é verdade isso que o governo propagandeou, dizendo que agora os jovens têm opção. Que opção? Exatamente. Opção, a maior parte dos municípios brasileiros tem apenas uma escola de ensino médio, em geral precárias, escolas onde não há professores suficientes de muitas das áreas, escolas onde não há laboratórios. Que escolha haverá, né? Então, não é verdade. Nós acreditamos que jovens têm que ter protagonismo, defendemos que as escolas têm que ter estrutura, inclusive para que os estudantes possam fazer a escolha, mas, mais uma vez, vou aqui repetir, se aproveitou muito dessa história toda para fazer, primeiro, política em torno da educação, o que não é bom, e o segundo ponto, para abrir a educação para interesses privatistas, né? Eu acho que como o ensino à distância, por exemplo. Como o ensino à distância. No Brasil, coexistem escolas privadas, inclusive muitas de boa qualidade, com escolas públicas de boa qualidade e de péssima qualidade também. Como, aliás, tem escolas privadas muito ruins também. Mas, enfim, o problema não é esse. O problema é que a área da educação pública, sobretudo no ensino médio, atende a mais de 80% dos jovens brasileiros. Mais de 80% estão em escolas públicas. Querer privatizar e abrir as escolas públicas para que seja um campo de negócios e de lucro de empresas privadas, isso nós não podemos aceitar. E, como eu estava dizendo,
Agora, a abertura do ensino médio para que ele seja feita, parte dele à distância, agora, primeiro uma parte, depois sabe lá o que pode Até onde vai acontecer. chegar. Primeiro, isola os jovens, aliena esses jovens e abre um imenso mercado de lucros para a venda de pacotes de educação à distância. Aí há uma ameaça, né? Aqui não tome como uma defesa corporativa, embora seja meritória a defesa de professores. Né? Não há no mundo inteiro uma educação de qualidade que não seja apoiada em professores respeitados, bem remunerados, apoiados e tudo mais. No mundo inteiro. Ninguém, um país que está aí hoje no top da educação, está substituindo professores. Muito pelo contrário, estão reforçando, aumentando professores. No Brasil, agora, se ameaça a própria existência de professores, né? E agora, né, nos tempos que virão aí, né, no pós-eleição, sabe, lá do governo, já se fala de educação à distância para a educação, para o ensino fundamental, para crianças, né? Gravíssimo isso, isso é um pecado. E a educação feita para doutrinar politicamente, né, já que o governo tem uma cara política de direita, declaradamente, ele mesmo se declara ultraconservador e de direita, que quer fazer pacotes de educação à distância para serem colocados nas escolas. Isso é muito ruim. Eu acho que a educação ela tem que ser plural, tem que ser de qualidade. E gostaria de dizer, para não deixar, a gente não pode ficar só reclamando, né? Ao tomar conhecimento de todos esses problemas, nós temos que ir à luta. E o país, em cada um dos estados, cidades, tem agora assembleias legislativas eleitas, conselhos estaduais de educação. Os profissionais da educação, sobretudo, que estão atentos a esses problemas, devem agir, né? Porque, como se fala, muito melhor, né, quem use as mãos, porque a mão do educador está aqui, né, não é, do que abandona as mãos para trás. Nós temos muita coisa a lutar, a resistir e lutar pela educação de qualidade com o direito de todos. Essa questão do currículo já é preocupante, mas e na formação? Como fica a formação dos professores? Porque a BNCC foi aprovada em 2017 e entra em vigor em 2020. Há tempo hábil suficiente para que os professores possam se formar e se informar sobre essas mudanças? Essa é outra questão sobre a qual vai se ter que pensar muito e agir bastante também se quiser garantir qualidade do trabalho do professor na perspectiva da BNCC. Porque não há, claro, a BNCC, por exemplo, trabalha em todas as áreas com a ideia de desenvolvimento de competências e habilidades, e não é essa a tônica na maior parte do sistema educacional brasileiro. Então, a compreensão do que isso significa e a formação do professor, tanto em processo, durante o próprio trabalho, quanto a formação inicial do professor para esse tipo de trabalho, para essa maneira de conceber o que é a aprendizagem e, portanto, como é que se deve ensinar, né? Isso não se faz da noite para o dia. Isso, tem que ter um tempo para isso e muito esforço no sentido de atingir não só os professores que já estão na sala de aula e que não têm ainda essa formação, quanto também o professor que está em formação nas universidades, né? E que as universidades precisam também, fizemos uma discussão sobre algumas discussões desse tipo na PUC, por exemplo, recentemente, né? As mudanças na formação do professor que terão que ser introduzidas para essa maneira de pensar o que é o trabalho do professor. Rapidamente, Calegari, qual é a sua observação? Dizer o seguinte, a questão de formação de professor é central no país, né? Eu estava dizendo, não há educação de qualidade sem professores qualificados e apoiados, bem remunerados e tudo mais. Então, esse é um ponto central. Eu gostaria que o novo ministro da Educação aí, ao invés de falar de escola sem partido, falasse de valorização da educação, investir nos professores, dar a eles melhor formação. Agora, um ponto importante sobre base nacional comum curricular é que nós sempre pensamos que a base ela é um conjunto de referenciais. Base não é currículo e me preocupa muito o que está acontecendo hoje no Brasil, que é uma tentativa de transformar a base, que é um referencial, num currículo unificado, né? Uhum. Eu acredito o seguinte, bons professores sempre são inventores, são pessoas que criam. Ele pode estar dando até já 200 aulas, mas se ele der uma aula criativa, pela que seja 200 vezes, ele sempre será um bom professor.
Então, querer fazer uma coisa como currículo único, currículo mínimo, não é bom, né? E eu acho que é muito importante que os professores brasileiros estejam atentos a essa sua responsabilidade de processo crítico e criativo em relação ao que já produzimos da Base Nacional Comum Curricular. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço ao César Calegari, ele que é sociólogo e ex-presidente da Comissão de Elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Calegari foi secretário municipal de Educação de São Paulo, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e diretor da Faculdade de Educação do SESI São Paulo. Muito obrigado também ao professor Egon Rangel. Ele é do Departamento de Linguística da PUC de São Paulo e foi membro da Comissão Técnica da Coordenadoria de Estudos e Avaliação de Materiais Didáticos do Ministério da Educação. Hoje ele atua como consultor do MEC. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente. Anote aí o WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você, muito obrigado pela companhia e até semana que vem.